Gente, mas de novo, de novo. Que reviravolta, hein? A reta final do Brasileiro. Palmeiras é líder. E o Botafogo já saiu da briga? Ah, não vai dar. Ih, já amarelou. Será mesmo que os problemas que o Botafogo está enfrentando em 2024 são os mesmos de 23? Será? Eu não sei. Será que é a hora do torcedor cobrar ou carregar no colo? E o Palmeiras? Está ganhando mais na sorte do que na bola, mais na sorte do que no juízo? Mas sem sorte também na vida, você não vai a lugar nenhum, né? E é só sorte, não tem um pouco de competência, e não tem muita competência, força mental, resiliência, espírito competitivo, tem tanta coisa pra gente falar. Estamos a 48 horas arredondando do jogo mais importante do ano no futebol brasileiro. Que coisa, hein? E vamos falar também do Cruzeiro que perdeu a Sul-Americana e não deu muito pro cheiro. De 90 minutos do jogo, o Cruzeiro teve 5 minutos onde ele, opa, tô jogando a final, tô aqui. Os outros 85 não teve. E não dá pra você jogar uma final internacional assim, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 270 mil inscritos. Estou aqui uniformizado de aposta ganha. Hoje tem Brasileirão e eu já lanço o QR Code da AG pra vocês. Corinthians e Vasco hoje promete, é um confronto diretíssimo. Sonho de Libertadores, Corinthians embalado, Vasco numa fase preocupante. Dá uma olhadinha nas odds dentro do site da AG, tá bom? São as melhores odds do Brasileirão, diversão com responsabilidade, tá bom? Pra você que tem mais de 18 anos, QR Code na tela. Vamos falar primeiro do líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras. E às vezes analisar as vitórias é mais difícil do que analisar as derrotas, porque na vitória, naturalmente, o torcedor tem um sentimento de empolgação. Caramba, estamos ganhando. Veja, Palmeiras saiu das 2 Copas no ano, muita gente ali na virada de agosto para setembro decretava o fim da temporada do Palmeiras. E o time, na 35ª rodada, assume a liderança do campeonato, uma rodada antes do confronto direto contra o agora vice-líder, jogando esse confronto em casa, podendo até empatar para seguir na frente. Então, é muito gostoso o momento para o torcedor do Palmeiras e é um momento de celebração mesmo. Agora, o comentarista tem a parte chata de dizer, olha, o desempenho tá complicado, né? Jogar mal e ganhar é bom? É bom. É bom porque isso mostra que você, mesmo nas dificuldades, seu trabalho é tão sólido, que mesmo nas dificuldades, mesmo nas noites ruins, nas jornadas ruins, você tem ferramentas para chegar à vitória. Ferramentas técnicas, individuais, mentais, né? Isso é importante. Mas isso não pode ser uma constante, entenda? Isso é algo que vai acontecer com todo mundo. Ninguém vai jogar 38 rodadas no seu nível máximo. Então, quando houver o momento da baixa, da ondulação, da oscilação, aí você vai ter que arrancar uma vitória, né, jogando mal. Agora, se isso for a tua realidade, aí dificilmente você vai ser campeão, porque ninguém consegue ser campeão das 38 rodadas, sei lá, jogando mal 18. Imagina, 15 rodadas, 20 rodadas se arrastando. Isso não faz muito sentido. É um campeonato que premia a regularidade. Então, o meu ponto sobre o jogo de ontem, os 2 jogos, é que eu tenho uma ressalva, tá? Tem um atenuante no jogo de ontem, mas eu vou chegar nele já, não vou perder esse fio, não. Mas pegando as atuações contra Bahia e Atlético Goianiense, sem levar em consideração os atenuantes de ontem, que já eu vou dizer quais são, nós estamos falando de 2 jogos em que o Palmeiras, somado esses 2 jogos, somados, o Palmeiras finalizou no gol adversário no máximo 4 vezes. Isso é muito pouco. Nós estamos falando de 2 jogos em que o Palmeiras foi dominado pelo adversário, principalmente pelo Bahia, na maior parte dos 90 minutos, tanto em Salvador quanto em Goiânia. Nós estamos falando de um Palmeiras que flertou com a derrota em Salvador. E de que ontem, no segundo tempo, viu o Atlético Goianiense manter o controle na faixa de campo em que o Palmeiras permitiu que acontecesse, no seu campo de defesa, trazendo o adversário para o seu campo. Vimos o Palmeiras, depois do gol, ter 2 jogadas de perigo aos 34 e aos 35 do primeiro tempo, uma bola do Rony na esquerda, que me parece uma tentativa de cruzamento que vai na trave, e outra finalização cara a cara do Marcos Rocha, que o goleiro pegou do canto, numa bola muito bem enfiada pelo Aníbal, se não me falha a memória. E depois disso, o Palmeiras não tinha mais saída de contra-ataque. Se a estratégia era, uma bola longa pro Rony, vambora, contra-ataque. O Palmeiras não tinha. Isso é outro ponto negativo. Outro ponto negativo, individualmente, alguns jogadores seguem não entregando. O Rios vem mal há um bom tempo.
O Felipe Anderson é meio que chovendo molhado, e não é fazer uma perseguição, mas o Felipe Anderson simplesmente não rende. Não rende. Precisamos, já diria Felipe Neto, precisamos questionar o acúmulo de titularidade do Felipe Anderson. Acho que o Abel tem insistido, às vezes pela direita, ontem o Estevão estava de volta, ele vai para a esquerda, mas não está rolando. O Felipe Anderson não é o construtor, não é o cara da dinâmica, não é o cara que se entende com os companheiros, e o Palmeiras tem dificuldades ofensivas quando a bola está no pé do Felipe Anderson. Então, são pontos que a gente precisa olhar e falar, caramba, o Palmeiras ontem ficou num risco de tomar um empate contra um adversário muito menos qualificado, um risco que ele não deveria correr. E a nulidade do seu ataque no segundo tempo simplesmente não existiu. Agora, tem os atenuantes, e aí eu vou chegar neles agora. Primeira coisa, era o lanterna do campeonato. Então, contra o pior time da competição, você pode se dar ao luxo de correr um pouco mais de risco de falar, quer saber, nós vamos fazer 1-0 e vamos respirar. Porque são 2 viagens seguidas, Salvador e Goiânia. Então o Palmeiras vem nessa logística fazendo 2 jogos seguidos fora de casa no intervalo curto, um na quarta, um no sábado. Gramado pesado, choveu demais em Goiânia no sábado. Então o gramado estava pesado, o que exige ainda mais, o que força ainda mais a parte física dos atletas, né? E tem jogo terça-feira com o líder do campeonato, o jogo do ano. O jogo que pode definir os rumos, pode definir o título da competição. Então, esses fatores combinados fazem a gente entender um pouco da estratégia arriscada. Mas uma coisa é você jogar dessa forma, dando a bola, se postando no teu campo no segundo tempo inteiro pro Atlético Goianiense. Outra coisa é fazer isso com o Botafogo, com o Flamengo. Obviamente o Palmeiras não fará isso na próxima terça-feira. Então, também na questão da estratégia, você pode até não gostar da estratégia, você pode até achar o risco elevado demais, mas o adversário precisa ser levado em consideração. Então, diante da baixíssima qualidade do pior time do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi lá, conseguiu o seu gol logo cedo. O Palmeiras tem o diferencial técnico, que é o Estevão, que faz a jogada do gol, e tem um outro diferencial técnico, que é o Rafael Veiga, que mesmo numa temporada, dá pra dizer que é uma temporada abaixo, ruim eu não sei se chega a tanto, porque tem um crescimento de novo aí na reta final, mas uma temporada que teve momentos muito ruins, né? A ponto até de se questionar a presença do Rafael Veiga no time. Ele já tá brigando pela artilharia do campeonato. E uma conclusão ontem de extrema calma, frieza no canto, categoria na jogada do Estevão. Diferenciais técnicos o Palmeiras teve ontem. E falando da estratégia do Atlético Goianiense, da própria estratégia do Palmeiras de se retrair, convenhamos, boa partida do Gomes, outra boa partida do Vitor Reis, Marcos Rocha muito bem. O Palmeiras, ele resolveu se defender e se defendeu com competência. Isso também precisa ser dito. Então, nessa hora, reta final do campeonato, é importante vencer. É importante vencer. Claro que vencer jogando bem te aproxima de uma conquista. É mais seguro, né? Você tem uma projeção muito mais confiável. Pô, nós estamos bem. O Palmeiras não está jogando um grande futebol. O Palmeiras não vem bem. Mas o Palmeiras vem competindo e ganhando. Isso é muito importante. Agora, é preciso ter em mente que o Botafogo é um adversário de muito mais qualidade do que o próprio Bahia. O Atlético Goianiense eu nem preciso dizer. É o primeiro rebaixado do campeonato. Mas já é um time de qualidade técnica, bem superior ao Bahia. Então é outro estilo de jogo. O Palmeiras não poderá sofrer tanto chegadas do adversário como sofreu nesses 2 jogos. E o Palmeiras não poderá ser tão nulo ofensivamente um tempo inteiro de um jogo como foi ontem contra o Atlético Goianiense. São os alertas. Mas é claro que o momento é para você celebrar. O Palmeiras tem que celebrar. Poucas equipes, e aí vamos voltar a olhar o copo meio cheio, poucas equipes conseguem ganhar tantos jogos em noites ruins como o Palmeiras. Aí a gente fala muito de resiliência, de força mental, de espírito competitivo. O Palmeiras não deixa de competir por taça alguma, por título algum. As eliminações do Palmeiras nas Copas, lembremos das circunstâncias em que elas ocorreram. Na Copa do Brasil, o Palmeiras faz um primeiro jogo péssimo, um dos piores do ano, se não o pior, no Maracanã. E o Flamengo tem que suar para sair com a vaga do Allianz para não tomar mais um. Palmeiras aperta o tempo inteiro, se joga para cima. Contra o Botafogo, aquela loucura, né? Botafogo chega a abrir 2-0. O Palmeiras precisa de 3 gols. Pum, 1, pum, 2, pum, 3. Aí, toque de mão,
acabou anulando. O Palmeiras poderia, em poucos minutos, de uma maneira épica, ter levado aquele jogo para os pênaltis. Porque é o Palmeiras que... Não morri, não. Você me deu 1, 2, 3, mas eu tô aqui, irmão. Eu tô vivo. Enquanto esse juiz não apitar, enquanto esse cronômetro não zerar, eu tô aqui. Nenhum time do futebol brasileiro alcançou esse estágio de forma tão regular. Todo mundo compete, as grandes equipes competem, não desistem. Não estou dizendo que é só o Palmeiras que faz isso. Mas na proporção em que isso acontece com o Palmeiras, não acontece com ninguém no futebol brasileiro na era Abel Ferreira. Esse é o pior pesadelo de quem disputa um título com o Palmeiras. Isso você gostando do Abel ou não, você sendo palmeirense ou não. Ah, tá aí o Jorge agora lambendo o Palmeiras. Irmão, é fato, é realidade, eu não brigo com fato. Pode não gostar do fato, você não gosta do fato? Tá bom, é teu direito. Mas é fato, irmão. Ninguém no nível do Palmeiras compete no futebol brasileiro. Isso é mérito do Abel Ferreira, isso é mérito desse elenco. Isso é mérito da mentalidade, isso é o acerto, é o êxito da mentalidade que foi implementada dentro desse clube. E é exemplo para todo mundo. Hoje, se você quer ter sucesso no futebol brasileiro, você precisa se espelhar no Palmeiras. Não vai discutir, não vai falar disso abertamente? Tá bom, tem a questão da rivalidade, você não vai botar, né, dar essa moral pro teu rival. Mas nas internas, galera, pô, o que esses caras fazem não é brincadeira, o que esses caras fazem, pô, não existe, pô, a gente tem que ser como eles. Fome, apetite, dedicação, entrega, trabalho diário, minucioso, o cuidado com o sono, a planilha do sono, nossa, mas que frescura. Cara, você ganha o futebol nesses pequenos detalhes, é nessa obsessão, a obsessão no bom sentido, né? A obsessão que o Palmeiras tem, que a comissão técnica do Abel Ferreira tem por vencer. Gosta, acha o Abel mala? Tá, problema seu, direito seu. Ah, o Abel é um babaca, o Abel é marrento, é arrogante, é isso, é aquilo, eu vejo muita gente falar. Eu acho que ele é um animal competitivo. E às vezes ele se excede, como todo cara extremamente competitivo, né? Não vai ser um santo na beira do campo. Mas, irmão, paga o pau mesmo pro trabalho desse cara. É brincadeira. Ninguém faz nada igual no futebol brasileiro. E o Palmeiras tá aí. O Palmeiras chega muito menos, muito mais à vontade, muito menos pressionado do que o Botafogo pro jogo da terça-feira. Agora, chega jogando mais bola que o Botafogo, aí é um ponto difícil da gente discutir. E eu vou começar a analisar o Botafogo aqui. Se eu pegar as atuações do Palmeiras e do Botafogo nos últimos jogos, quem finalizou mais? Quem agrediu mais o adversário? Quem teve mais posse de bola? O Botafogo, né? Contra Atlético e contra Vitória, muito mais do que o Palmeiras fez contra Bahia e Atlético Goianiense. Isso é um dado da realidade, muito fácil, muito óbvio, muito objetivo, não tem opinião, não tem achismo, aconteceu. Agora, dentro daquilo que se propõe a fazer, aí o Botafogo ficou abaixo. O X da questão está aí. Eu não vejo o Botafogo perdendo pontos. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado de falar do fator emocional aqui. Não que isso não possa ser discutido e não tenha acontecido ontem. Eu acho que aconteceu ontem. Mas não é da mesma forma que 2023. Não é um esfarelamento emocional. Não é uma tremedeira. Não me parece, tá? É a minha humilde opinião. Não é uma tremedeira porque o título está se aproximando. Me parece uma dificuldade dentro do modelo, por méritos dos adversários, às vezes até por antijogo dos adversários, por decisões ruins do seu treinador, como ontem, por exemplo. A gente tem que questionar a insistência do Arthur Jorge em alguns nomes do elenco e questionar algumas decisões de função que o Arthur Jorge atribui a seus jogadores, como fez ontem com o Júnior Santos e com o Savarino, por exemplo. E também a explicação passa, e aí pode ter uma questão emocional, mas pode ser uma questão técnica, pode ser influência do coletivo também, passa por definições ruins, tomadas ruins de decisão de jogadores do Botafogo dentro do campo. Então eu acho que esses fatores são maiores. 2023 você olhava, meu Deus, esse time morreu, esse time... O Botafogo continua. O Botafogo não conseguiu, veja, no segundo turno, ser o time do primeiro em termos de ideia. Até porque teve troca de técnico, chegou o Bruno Lage, foi aquele caos. A ideia do Botafogo está preservada. O que o Botafogo joga no segundo turno, em termos de filosofia, é a mesma coisa que ele jogava no primeiro. A diferença é que os adversários estão conseguindo travar mais o Botafogo e o Botafogo não está conseguindo sair disso. E os jogadores estão encontrando dificuldades para balançar a marcação adversária,
para ter êxito numa finalização de fora da área, para construir o jogo por dentro, para evitar o chuveirinho, para fazer a jogada de drible, para fazer as tabelas, para fazer os toques em espaços curtos, para lidar com a cera, que aí você precisa mentalmente respirar e seguir em frente, não entrar num desespero, não entrar num jogo de irritação, porque isso vai fazer o teu foco ir embora. E tem, vou repetir, agora vou me aprofundar, o fator Arthur Jorge aqui. Que, repito, faz um excelente, repito, não o que eu disse hoje, mas disse em outros vídeos, faz um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro no ano? Inegavelmente. Inegavelmente. Agora, desculpa, sim, essa insistência do Arthur Jorge em alguns nomes do elenco, como o Tietê, por exemplo, ela não se justifica. Mas, sim, em hipótese alguma ela se justifica. Essa coisa de colocar o Júnior Santos ontem por dentro, às vezes aparecendo até na esquerda, completamente invertido, mas meio por dentro, embolando com o Júnior Santos, tirando ele da direita, onde ele rende melhor, fazendo o Savarino jogar numa outra faixa de campo, foi uma decisão muito ruim do Arthur Jorge e que deveria ter sido consertada já no primeiro tempo, com metade do primeiro tempo. Já deveria ter sido desfeito o erro do técnico do Botafogo na escalação ontem. O Vitinho, eu posso dizer que o Vitinho hoje é um dos jogadores mais regulares do elenco do Botafogo. Ele joga mal todos os jogos. O Vitinho vem mal com a camisa do Botafogo desde que chegou. É um ponto destoante do time do Botafogo hoje. E essa perda de espaço do Matheus Ponte? Por que não o Matheus Ponte? Por que não mais minutos, mais presença em campo do Oscar Romero, por exemplo? Cadê o Alan, que simplesmente sumiu do time? Me dá a impressão de que o Arthur Jorge, a partir do momento que um ou outro jogador perde o espaço, e eu sei que a concorrência no elenco do Botafogo é uma concorrência forte pela qualidade, pela quantidade de peças e pela qualidade que tem, mas alguns jogadores parece que perdem espaço para sempre com o Arthur Jorge. Somem, simplesmente desaparecem da cabeça do técnico do Botafogo. E é preciso ter uma avaliação mais rigorosa do que alguns nomes estão rendendo ou deixando de render nesse time. Então ontem a derrota passa por erros do técnico do Botafogo, passa por erros de tomada de decisão. Seu Tiquinho Soares não tem o mínimo de capacidade e frieza. Tiquinho Soares está há 15 meses. Lembra dos vídeos que eu falava aqui do Gabigol? Nossa, o Gabigol está há 18 meses em crise, em baixa, sem jogar nada. Vai pro Tiquinho, a mesma coisa. 15 meses que o Tiquinho não joga. Não joga. Não produz, quebra a bola. E aí pior, né? Quando entra junto com o Igor Jesus, embola ainda mais, é terrível o ataque do Botafogo com os dois. Igor Jesus, pós-convocação, é mais um do... É o caso número 5.904. Jogador convocado que, ó... Vem mal o Igor Jesus, já há algumas semanas. Vem com desempenho ruim com a camisa do Botafogo. E ontem, vou ter que falar o óbvio, fez falta o seu Luiz Henrique, como já era previsto, para fazer uma jogada individual pela direita, para abrir espaço na defesa do Vitória. Fez falta o seu Luiz Henrique. Olha a expulsão cobrando um preço. O Bastos teve que vir aqui para o outro lado, porque o Barbosa estava fora e fez falta. A jogada em cima do Adrielson, do gol do Vitória. O que eu acho que está pesando de fator emocional? Não acho que o time está tremendo na base. O que eu acho é que o time não está sabendo lidar com a forma como adversários de menor porte têm travado o jogo do Botafogo. O Vitória ontem, de novo, beleza, fez o que a galera tá fazendo. Não o Cuiabá. O Cuiabá foi o ponto fora da curva. O Cuiabá foi antijogo. O Cuiabá foi jogador caindo, o mesmo cara caindo 7 vezes no gramado. Antijogo, negócio assim, papelão e tal. E ontem eu até vi o Arthur Jorge falando sobre o goleiro. Porque muitas vezes o Lucas Arcanjo, o goleiro do Vitória, ganhava tempo, não queria jogar, demorava para recolocar a bola em jogo. Nesse ponto, claro que quando o treinador perde pontos ou perde um jogo, ele vai questionar porque isso o afetou e as torcidas rivais vão dizer, tá chorando porque não ganhou o jogo. Mas vamos, sem o clubismo, vamos falar na boa, no português correto, é preciso urgentemente, se a gente quer um jogo competitivo, se a gente quer as equipes jogando, se a gente quer que seja respeitado o consumidor que pagou 90 minutos para ver um jogo de futebol e às vezes vê 45, 50, 60 no máximo, a gente precisa adotar medidas como, por exemplo, a paralisação de cronômetro. Porque vai esfriar o ritmo do jogo. Esse é um problema que não tem solução. Se o goleiro para pedir um atendimento, por exemplo, ou se ele demora ali para repor a bola um pouco mais, isso vai dar uma quebrada do ritmo do jogo. Mas você vai garantir que a outra equipe que está querendo jogar mais do que a que está fazendo cera vai ter o tempo
regulamentar para jogar, porque o jogo tem 90 minutos e você que quer jogar não tem esse tempo regulamentar todo disponível, porque o outro time que não quer jogar por ser inferior a você, ele mata esse tempo. E o acréscimo nunca é na proporção, nunca é correspondente ao tempo que ficou parado. Sempre compensa a cera, sempre. Sempre, porque ninguém vai subir a plaquinha 12 de acréscimo. Ninguém vai ter a coragem de fazer isso. E os jogos vários dão margem para você fazer. Tem paralisações nessa casa aí. É uma discussão que realmente tem que ocorrer. Agora, enquanto isso não ocorre, você, líder do campeonato, com investimento milionário, com um time muito melhor, jogando em casa, precisa achar uma maneira de lidar com isso. Porque você vai ficar... Como é que você vai fazer então? Você vai ficar reclamando até mudar a regra? E se a regra não mudar? Você precisa saber. E principalmente, não tomar um gol primeiro, como o Botafogo fez ontem. Aí, meu amigo, aí é o Everest para subir. Botafogo ainda pode ser campeão brasileiro? Pode. Pode ser campeão da Libertadores? Claro que pode. O Botafogo vive o melhor... Difícil falar em momento, né? Mas assim, o Botafogo joga um futebol melhor que o Palmeiras, mesmo esse futebol travado de hoje, com a dificuldade para fazer gol. Mas é o time que tem mais recursos técnicos, tem presença ofensiva, tem uma vocação de atacar. Eu ainda acho, do todo do campeonato, jogou mais bola que o Palmeiras e é bem superior hoje ao Atlético Mineiro, na minha opinião. Bem superior. Agora, é preciso achar caminhos para a bola entrar. E essa missão é do treinador. A bola está com o Arthur Jorge. O trabalho está nas mãos do técnico do Botafogo. Cabe a ele. E cabe também ao jogador, nessa hora, chamar a bronca e tomar as melhores decisões no jogo. A bola não pode queimar no pé. Se você aí joga do Botafogo, é o melhor futebol do Brasil, encantou, envolveu, criou a expectativa lá em cima, tem que corresponder. E aí eu quero falar do papel do torcedor de novo aqui. Ah, o torcedor não pode vaiar. O Arthur Jorge até mostrou incômodo com isso. Eu não gostei da fala do técnico do Botafogo sobre isso. O torcedor tem todo o direito de vaiar. Talvez se o torcedor não vaiasse o Vitinho no primeiro tempo, o Arthur Jorge não tirasse ele no intervalo. E um jogador que estava claramente comprometendo o desempenho do Botafogo. Então a vaia é um alerta quando as coisas não estão indo bem. E ninguém vai poder dizer que nesse ano o torcedor atrapalhou, o torcedor não apoiou, se perdeu os 2 títulos ou um deles perdeu porque o torcedor vaiou. O torcedor apoiou pra caramba. Aliás, o torcedor tem feito isso há muito tempo. Ano passado o time foi eliminado da Sul-Americana, nas vésperas de um clássico contra o Flamengo, 5 horas da manhã, o time tava chegando no Galeão, a torcida tava lá pra fazer apoio, pra fazer festa, pra dar moral pros caras que tinham acabado de ser eliminados. Então para com esse negócio. Galera tem uma mania de ficar botando os rótulos, cara. Primeiro que você não sabe o que o torcedor do Botafogo vive, ou sabe, né? Mas não sente na pele. E segundo, dizer que a torcida não tá apoiando, pô, desculpa. Desculpa. O Botafogo tá perdendo pontos porque o torcedor tá vaiando? Ou porque o Criciúma travou, o Cuiabá travou, o Atlético Mineiro travou, o Vitória travou e ele não soube o que fazer? Teve vaia no Maracanã contra o Criciúma? Ou teve uma festa de 60 mil pessoas? 60 mil! Festa o jogo inteiro, negócio lindo, maravilhoso. Teve uma vaia! O gol sai do drama aos 45. Aí toma o gol do Viseu. E aí vão botar a culpa em quem? Ali foi culpa da torcida também? Então pera, vamos devagar. Vamos devagar. Não vamos botar a culpa em quem não tem. A culpa tá em quem tá dentro de campo e quem tá na beira do campo. São eles que precisam ser cobrados agora, fortemente. Fortemente. Tem todas as condições de trabalho, estrutura, salário em dia, investimento, elenco robusto, peças. Tem que vencer os jogos, principalmente contra esses adversários. Ah, é muito chato jogar contra esses adversários, é terrível. Tem que saber jogar. Vamos falar do Cruzeiro, que perdeu o título da Sul-Americana. Último assunto do vídeo de hoje. E eu tive o prazer de narrar o jogo ontem. Infelizmente, não tive o prazer de narrar o título do Cruzeiro, mas pude narrar um jogo do Cruzeiro no ano, que oportunidade que eu ainda não tinha tido em 2024. Verdade, não tinha narrado nenhum jogo do Cruzeiro, nem nos jogos que a gente faz no YouTube da TNT Esportes. Gente, quando você traz Fernando Diniz faltando 3 meses para acabar a temporada, esperar resultados imediatos é meio jogar na Mega Sena da virada, né? Você tem uma pequena chance. Sua chance muito maior é não levar. Porque esse cara precisa de tempo para colocar sua filosofia, né? Para que o seu trabalho dê frutos. Nós estamos falando de um treinador que até agora tem 2 vitórias no comando do Cruzeiro. 2 vitórias. Então ontem foi um Cruzeiro que mostrou claramente que não está pronto mesmo.
Tem muitas coisas a resolver, tem muitas carências de elenco a resolver para 2025, eu já estou olhando para frente. O Cruzeiro ontem, se quisesse ter mais um centroavante, um cara na área para cruzar bolas, não tinha, até porque o Dineno está machucado. Os laterais do Cruzeiro vêm muito mal. A partida do William foi abaixo da linha do patético ontem. E o Marlon já é um jogador que está caindo de rendimento na lateral esquerda. O parceiro de ataque do Caio Jorge não existia, né? Coitado do Caio Jorge. A bola que chegou, ele botou pra dentro. O Gabriel Veron, meu Deus do céu. Matheus Pereira, na hora que você espera, cadê o Matheus Pereira? Matheus Henrique, esse sim. Esse roubou a cena no meio-campo. O Wallace, foi uma tragédia. A escolha do Diniz não deu certo como titular, mas vamos falar a verdade, o Lucas Silva entrou, melhorou muito. Mudou muito o panorama do jogo quando entrou o Lucas Silva. Não melhorou. Os zagueiros do Cruzeiro, eles são muito confiáveis, eles ajudam na saída de bola. Olha como o Racing jogava com seus zagueiros ontem. Participando diretamente da saída, com bola longa para os pontas. Os zagueiros do Cruzeiro não são capazes de ajudar numa saída construída de forma inteligente de bola. Eu até vejo qualidades do Vidalba. O João Marcelo acho de um nível mais baixo. O Cássio, para mim, foi surpreendido pelo cruzamento do Matirena. Né? Tem gente que viu falha no lance. Eu acho que é uma bola que você não está esperando, né? Mas de qualquer forma ele estava 2 passos à frente, ele tenta dar 2 passos para trás, ainda pula e é encoberto. Então o Cruzeiro tem muitas questões de elenco para resolver para o ano que vem. O Cruzeiro vai precisar de opções mais confiáveis, não estou falando só de profundidade de banco, não, de time titular mesmo. De time titular. Vai ser necessária uma reformulação, que seja feita uma reformulação nesse time. E olhando para o que foi o jogo, a gente já tinha um favoritismo muito claro do Racing. Acho que isso não era segredo para ninguém. O Racing vem num momento melhor, é um dos melhores times do futebol argentino hoje. A campanha foi bem mais consistente que a campanha do Cruzeiro. Os caras já têm um modelo de jogo lá com o Gustavo Costas. Né? E o Cruzeiro ontem teve 5 minutos dos 90 onde ele conseguiu jogar e falar, tô na decisão. Só. A jogada do Matheus Pereira, o gol do Caio Jorge, depois mais um pouco de pressão e só. Os primeiros 30 minutos, então, eu me lembro de estar narrando e dizer, caramba, eu tô me lembrando da final de 2 anos atrás, que eu também tinha narrado, Del Valle e São Paulo, quando o São Paulo foi um time nulo. Mas ainda assim, naquele jogo, o Caleri perdeu chance de gol, o São Paulo ainda perdeu alguns gols que não pode se perder numa decisão. O Cruzeiro nem isso, porque o Cruzeiro não finalizava no primeiro tempo. E precisou fazer a troca. Sim, não tem nada. Você olha para o primeiro tempo do Cruzeiro, alguma coisa boa aconteceu no primeiro tempo? Nada. E aí a estratégia, que é fatal do Diniz, a opção não funciona. Tem falha individual do Wallace, em lance que gera gol do Racing, ele tem que mudar aos 31 minutos. Individualmente, o William e o Wallace fizeram partidas que poucas vezes a gente vê alguém fazer em decisão de campeonato. Lamentáveis. Assim, um desastre. Entendo a chateação do Wallace, a irritação do Wallace, de sair aos 31 minutos, saiu irritado, puto, qualquer um sairia, mas tem que estar com ele mesmo. Não dá pra jogar uma final de Copa do jeito que o Wallace jogou ontem. Não dá pra jogar uma final de Copa do jeito que o William jogou ontem. E o Racing o tempo todo. O Racing fez 3 gols em 20 minutos, gente. E o Cruzeiro só parou de sofrer um pouco defensivamente, com o Salas correndo pelo outro lado, com o Matirena pela direita, que não é um lateral, o Matirena é um ala, é basicamente um ponta. O Cruzeiro só foi parar de sofrer um pouquinho no final do primeiro tempo. Até a entrada do Lucas Silva melhora um pouco a qualidade do meio-campo, mas não melhora muito. O Cruzeiro melhora um pouquinho ali seu ajuste de marcação e termina o primeiro tempo um pouquinho melhor. E aí tem o gol do Caio Jorge no início do segundo. Naturalmente o Racing com 2-0 também não ia continuar na correria dos primeiros 30 do primeiro tempo, até por uma questão climática. Tava 36 graus na virada do primeiro pro segundo tempo. Um calor, um negócio assim absurdo em Assunção. Mas aí depois do gol, o Cruzeiro fica mais um bom tempo sem fazer nada. Aí o Lautaro e o Barreal entram e tentam rondar. Aí o Cruzeiro começa a rondar a área de novo para tentar algumas finalizações de novo, mas nada efetivo, nada perigoso. Foi um 3-1 e aí no final o Cruzeiro todo exposto toma um gol de contra-ataque, 3-1. Foi um resultado que explicou bem o que foi a decisão, a superioridade de um time em relação ao outro. O Cruzeiro, mesmo quando diminuiu para 2-1, ele deu um susto, ele deu uma esperança, mas ele não ameaçou de forma real o título do Racing.
E para 2025, como a gente já disse, primeiro é preciso pensar sobre comissão técnica. A ideia é manter o Fernando Diniz? O que o Pedrinho vai fazer? Porque o Pedrinho, aí é o que eu falo, né? Tem um lado bom da ousadia do Pedrinho. Ele tem potencial de investir, tem capacidade de investir, quer os resultados a curto prazo e faz o que é preciso para isso. Pô, botou o time numa final de Sul-Americana. Legal. Mas não respeitando processos, fica mais difícil. Eu sou um cara que, pelo menos, eu acredito em processos do futebol. Ter o Fernando Diniz como técnico te obriga a respeitar processos de trabalho. Te obriga a ter um certo nível de paciência, coisa que o Pedrinho não tem. O que vai ser feito para 2025? Mas, se contrata técnico do Cruzeiro pela grife, pelo nome, pelo que está disponível no mercado ou por ideia de jogo? Mas, o Alexandre Matos, que a gente sabe o perfil gastador, o Cruzeiro monta o elenco para 2025 na base do vamos gastar ou de forma criteriosa, de acordo com as necessidades, e algumas delas eu já apontei aqui, que são nítidas, não só de elenco, não só de banco, não só de opção, mas de time titular. E tudo isso passa por Libertadores, né? Porque se o Cruzeiro não conseguir pelo menos uma vaga para pré-Libertadores, esse planejamento para 2025 fica serissimamente ameaçado. O Cruzeiro tem uma reta final de Campeonato Brasileiro muito importante. Não tem esse negócio de ressaca. O tamanho do investimento para o ano que vem, ele passa diretamente por uma vaga da Libertadores. Então tem 4 jogos para fazer aí, reta final do campeonato, 4, 5 jogos aí, finais na vida do Cruzeiro, decisões. E tem jogos chatos, tem Grêmio brigando lá embaixo, desesperado, tem Palmeiras brigando pelo título. Não tem essa de ressaca. Não tem. Tem que ir com o que tá aí. Não tem como mudar o elenco agora. Tem que ver o que o Diniz vai ser capaz de fazer com as peças que ele tem. Mas está evidente, para 2025, essa reconstrução, nós estamos falando de um clube que está em reconstrução, essa reconstrução passa por uma eficiência muito grande nos gastos, no investimento do elenco que vai ser feito para 2025. E, principalmente, bancar a ideia. Olha só, perdeu a Sul-Americana e tal, mas acreditamos no Diniz? Esse é o cara? Vamos com ele. Não é? Já tem que decidir logo. E assim que tomar a decisão do trabalho para 2025, tem que apostar nele. Porque se começa o Campeonato Mineiro com 2, 3, 4 pancadas, perde um clássico pro Atlético, o Pedrinho entrar numa de vou mandar embora de novo. O desempenho, e isso também é importante a gente lembrar, o desempenho do Diniz, ele é muito diferente do desempenho que o time tinha com o Seabra. Isso também é um ponto de reflexão. Enfim, o fato é, o Cruzeiro ontem jogou absolutamente nada, foi uma presa facílima pro Racing, e acho até que tem que estar aliviado de não ter tomado uma goleada na final, porque o primeiro tempo ontem estava desenhando para esse caminho, do Cruzeiro tomar uma goleada, de tomar um 4, tomar 3 no primeiro tempo, mais 1 no segundo tempo, tomar um 4-0, um 4-1 e vir para casa com uma pancada que seria muito feia. Mas é não perder o foco da reconstrução, é o torcedor do Cruzeiro entender que os tempos são difíceis. Uma taça da Sul-Americana, uma vaga garantida para a Libertadores ontem, ela traria uma paz, um pouco mais de leveza, de melhora de autoestima que o Cruzeirense está precisando nesse momento. Mas não veio. Também não é achar que é o fim do mundo, porque o Cruzeiro hoje tem um investidor poderoso, mas esse cara precisa tomar decisões muito mais no racional do que no emocional para 2025. O Cruzeiro não pode se dar o direito, nenhum clube pode se dar o direito de cometer erros, principalmente um clube que está se reconstruindo. Bom, feito o vídeo do Domingão, o que você pensa? Deixa nos comentários, like do vídeo se você ficou até o final, excelente domingo, que tenha sido um ótimo almoço ou que esteja sendo um ótimo almoço para você, quem está vendo na hora do almoço, que é a maioria da galera aqui do canal. Não se esquece de dar o like se você ficou até o fim do vídeo, muito juízo e tchau!